Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Como eu sempre digo, o Porto é muito mais do que container, o Porto é muito mais do que carga. O papo dessa semana é sobre inteligência emocional. Porto 360. Patrocínio. E para isso eu vou conversar com Carolina Ruiz, que é especialista no tema. Carolina, que prazer te ter aqui para a gente tratar desse tema que é tão importante nos dias atuais. Obrigada pela oportunidade e cada vez mais presente nas empresas esse tema, nos RHs na hora de contratar, então é importante a gente falar disso sim. Carolina, vou começar pelo meu artigo, se você me permitir. Eu escrevi um artigo falando exatamente sobre isso, né? Sobre esse tema que eu queria explorar com você. Um mundo digital com cabeças analógicas, né? Eu percebo muito disso no nosso dia a dia, né? Nas lideranças, muitas vezes a gente indo ao encontro de muito modismo, né? Que é colocado pelo mercado global de um modo geral, mas sem nada efetivo na prática. Eu vejo uma geração que chega hoje ao mercado de trabalho com grandes sonhos, com grandes possibilidades de sonhar e com um pouco valor, né? Eu vou usar essa terminologia, valor de realização, de execução. Me parece que a gente ficou numa onda lá atrás, a onda do planejamento. Muito se falava em planejamento, a gente precisa planejar. Hoje a gente planeja demais e executa de menos. Precisa de inteligência emocional para saber planejar e principalmente entregar, que é o que o mundo precisa nos dias de hoje? Ótima pergunta. Planejamento está dentro da produtividade, a produtividade está dentro da inteligência emocional. Quando a gente fala de comércio exterior, principalmente, a gente está falando de um setor altamente produtivo, que demanda muito dos funcionários, Claro. do ponto de vista de entrega, do ponto de vista de resposta rápida, do ponto de vista de valores congruentes com a empresa. E o que a gente está tendo é muita evasão de funcionários por falta de inteligência emocional, falta de inteligência relacional, mas principalmente que acontecem hoje em dia por falta de interesse do funcionário nessa entrega que você falou. Então, o que a gente precisa entender? O papel da inteligência emocional, principalmente dos gestores na hora de contratar, do RH na hora de contratar, da gente verificar o perfil comportamental desse candidato, se alinha com os valores da empresa. Porque a gente tem, sim, uma diferença de gerações, de entrega, de interesse no planejamento muito gritante. Então, é uma geração que entrega muito rápido, que entrega muito, que tem uma velocidade muito além, mas que não gosta de planejar, né? E você ter uma entrega muito boa, muito rápida, sem planejamento, a chance de você cometer um erro é gigante. Agora, como enfrentar, né, as grandes corporações que ainda não se adaptaram a esse mundo real da entrega, né, que são grandes paquidermes, que eu costumo dizer, né, que para se movimentar demora demais, né, a empresa demora demais para se movimentar, e o mundo extremamente dinâmico, esse mundo completamente digital, e você muitas vezes inserido dentro desse cenário com um desejo gigantesco de entrega. Como é que a gente acha o equilíbrio emocional para isso? É a minha primeira pergunta. E a segunda, se você me permitir. Muitas pessoas me abordam e falam assim: Maxwell, poxa, você é onipresente, você está antenado em tudo que está acontecendo e toda vez você está sempre presente em tudo o que é necessário. E eu sempre uso dessa resposta, né? Nesse mundo digital, começo a utilizar ferramentas que possam me ajudar para com isso. E segundo, né, toda vez que eu estou em algo, a minha entrega é 100%, né? Então ela não é 50%. E para finalizar, eu aprendi a falar não, Carolina. O não é importante, né? A gente saber falar o não também. Sim, vou começar de trás para frente. Essa geração de agora, por exemplo, é especialista em dizer não. Eles são muito bons nisso, porque eles foram criados com um espaço emocional dentro de casa para isso. Nossa geração já é uma geração que sucumbia às regras do ambiente
E não era não havia negociação. Então, o que a gente tem que entender é que nós, dentro do panorama atual, temos dentro de uma empresa várias gerações que pensam e agem, se comportam de maneiras diferentes, tanto emocionalmente quanto na produtividade. E você me fez uma pergunta que me lembrou muito a questão do foco. Uhum. Existe um diferencial do foco, de estar presente naquele momento que você faz uma atividade. A absoluta presença é algo que quase ninguém está conseguindo. Porque ao passo que eu tô aqui conversando com você, se toca o meu telefone eu me distraio, ou mesmo pego meu telefone para ver uma coisa, quando eu vejo eu abri o banco. Sim. E eu não tô focado naquela atividade. Então, você vê funcionários, por exemplo, começando a responder o e-mail, o telefone toca, ele esquece o que ele estava fazendo, alguém passa e atrapalha ele. Então, assim, antigamente haviam... Cara, estou fazendo aqui uma coisa, né? Agora não, agora existe uma necessidade de abraçar a maior quantidade de informações possível. Isso do ponto de vista da inteligência emocional, para consigo, para com a produtividade, é muito problemático. Porque se eu perco o foco em 5, 6 coisas, eu vou levar 5, 6 vezes o tempo, porque eu tenho que retomar o foco naquilo que eu estava fazendo. Do ponto de vista das habilidades que eram requeridas, porque muito se falava em currículo antigamente, e hoje se contrata muito por currículo, mas se demite muito por comportamento. Sem dúvida. Então, a gente precisa pensar dentro de uma empresa quais são os fatores de comportamento que fazem aqueles funcionários serem produtivos, terem foco no resultado, terem foco na liderança de equipes, né? Contrata-se pelo LinkedIn, demite-se pelo Instagram? Quase isso. Quase Será que isso. esse Faz é muito o... sentido esse comentário. Na verdade, eu diria que demite-se por falta de conexão e empatia dentro da própria empresa. Porque eu posso ter uma entrega muito grande como um funcionário e eu não saber me relacionar com os meus colegas de trabalho ou com os meus subordinados como líder, por exemplo, e eu não conseguir trazer para a produtividade aquele currículo que eu tenho, né? Porque as pessoas precisam de outras pessoas. Então, no comércio exterior, principalmente, estão todos os setores interconectados. Eu preciso dos setores de baixo, de cima e ladeados, e se eu não tiver um bom relacionamento pessoal com ele, se houver muita fofoca, se houver muita discrepância, se houver uma comunicação mal sucedida no sentido de não haver comunicação assertiva. O que é comunicação assertiva? Eu estou interessada no que você me diz e você está interessado no que eu te devolvo, né? E tudo isso tem a ver com você estar presente naquela tarefa única e exclusiva naquele momento, que é ouvir o colega, ouvir a demanda, prestar atenção no e-mail que você leu, que você está mandando. Quantos casos nós temos de pessoas que mandam e-mail com cópia para a diretoria inteira, um e-mail errado? Isso acontece muito no comércio exterior, que a gente está falando de uma demanda, às vezes, de quase 1.000 e-mails, e eu falo com propriedade, por dia. Então, conforme a demanda vai aumentando e a nova geração vai se inserindo nesse mercado de trabalho, a gente tem funcionários, um overflow de trabalho para pessoas capacitadas para esse overflow, que seja, uma demanda maior do que aquela pessoa pode suprir, e ela tem uma dificuldade de concentrar. Então, quando a tarefa exige uma conformidade maior de comportamento, ou seja, um planejamento, uma concentração, uma planilha, um parar tudo e se concentrar em algo, aí a gente vê uma lacuna gigante. Mas diante desse dinamismo, né? Você que é especialista nisso e eu gosto de trazer esses temas que não são única e exclusivamente movimentação de carga, né? Eu acho que o porto é muito maior do que tudo isso, né? Então, comportamento das pessoas é fundamental nas operações portuárias. Quando a gente olha para as tuas colocações, eu vejo que a gente vive num mundo completamente disruptivo, né? E o que é regra, o que não é regra, e muitas vezes, emocionalmente, eu fico me perguntando, né? E quando eu falo do emocional, eu amo o meu ócio criativo, tá? Então, eu gosto daquele, o me, myself and I. A gente já vai falar de idioma, mas eu percebo que as pessoas esquecem um pouco disso, né? De olhar para dentro e saber como se comportar e como encarar tudo que vem dentro do ambiente profissional. E muitas vezes as pessoas se acabam se defrontando com situações de... Eu utilizo o e-mail ou utilizo o WhatsApp?
né? O que é mais rápido, o que é mais fácil, o que é mais eficiente. E as pessoas acabam entrando, vou voltar no modismo de novo, Carolina, se você me permitir, né? De outras ferramentas e acabam se perdendo dentro desse contexto de oferta gigantesca. E para finalizar, como é que a gente fura a bolha, né? Porque você fica aprisionado dentro de bolhas, né? Quando você tem ali um determinado algoritmo de um aplicativo específico, né? Você fica dentro de uma bolha que você entende que o conceito é aquele, a cultura é aquela, a percepção é aquela, e muitas vezes a empresa na qual você está inserido, ela tem um comportamento completamente diferente, tem uma cultura completamente diferente, e você se sente fora daquele ambiente. Isso não é o emocional na veia, se assim eu posso dizer? Nós somos todos enviesados. E o que é o viés? O viés é o prisma. O lugar de onde eu vejo algo muda a perspectiva do que é visto. Então, se eu sou um funcionário de base, de operacional, eu vou ver uma situação, eu vou ver um embarque, eu vou ver um cliente de uma forma diferente do líder, de uma forma diferente da gerência. Então, o ponto de onde se vê é que vai trazer alguns comportamentos. E esse viés, a forma com que eu penso, e você disse muito bem, quando eu estou alinhado com os valores da empresa, e por isso é tão importante que as pessoas que procuram as empresas, mandando seus currículos, se candidatando, que hoje em dia acontece isso, mas também acontece o contrário, né? O movimento é quase 360 graus. Ela precisa ver se os valores da empresa estão alinhados com os valores pessoais, porque senão vai haver um conflito de valor. E quando há um conflito de valor, há um conflito comportamental. Mas aí eu vou fazer um recorte, Aí eu preciso entrar nesse recorte. Mas a gente não pode confundir valor pessoal com valor profissional. Não existe uma confusão no mercado de um modo geral. Por que eu tô pontuando isso, né? Você tem valores profissionais, que necessariamente eles não precisam ser os seus valores pessoais, né? Ou gostos pessoais, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo absolutamente tudo isso. Eu tenho meus valores profissionais, que muitas vezes podem não estar em aderência com os meus valores pessoais, mas profissionalmente, por eu ser um bom profissional, eu exerço a minha função dentro daquela empresa com comprometimento e responsabilidade para que eu faça uma entrega. Pode ser que não seja uma realização pessoal, Perfeito. mas ela é uma realização profissional. Será que não existe essa confusão hoje em dia no mercado, que as pessoas estão buscando um emprego ou uma oportunidade para uma realização pessoal e não profissional? Não é uma confusão? Eu acho que são uma duas. Ótima pergunta. São duas coisas distintas. Ótima Ou fui observação. muito Não, complexo? foi muito claro, foi muito claro. Pessoas compõem empresas. E nada diferente disso acontece. O que a gente percebe é um caminhar ao longo, e eu vou dizer de novo, das gerações, de mudança até da visão da empresa quanto às pessoas não serem mais números e serem pessoas com sentimentos, com família, o que antes não acontecia e Claro. hoje acontece. Sem dúvida. Né? A gente tem pais saindo no meio do expediente para levar o filho no médico, por exemplo. Claro. Homens, coisa Sim. que não acontecia. Né? Então, quando as empresas começam a mudar a visão delas para com os funcionários e passam a chamá-los pelo nome, e o nosso nome é empoderador, porque a gente se identifica como indivíduo, não mais como funcionário, as coisas se fundem. Porque antigamente a gente tinha essa questão. Em casa eu exerço um papel, na empresa eu exerço outro papel, na minha vida pessoal eu exerço outro papel. Porém, eu sou a mesma pessoa, porque na festa da empresa, no happy hour, que é comprovadamente o lugar onde há o maior índice de promoção dentro das empresas, porque é no happy hour que o chefe conhece o funcionário. Opa, deixa eu anotar aqui, porque eu não tenho ido nos happy hours. Eu vou começar a ir nos happy hours aqui. Porque o pessoal da produção também está concordando aqui. O pessoal não anda indo nos happy hours. Porque eu, como gerente, eu quero ter uma aproximação com você para um grau de intimidade, para que o nosso trabalho tenha o que a gente fala de estado de flow. O que é estado de flow? É a gente estar totalmente imerso no que a gente está fazendo, dentro daquela atividade, entendendo que a empresa nos pertence e nós pertencemos à empresa não mais como funcionários, mas como pessoas. E nessa hora, os nossos valores, sim, se fundem com os da empresa. E se houver um choque muito grande nos pilares, porque a gente fala assim, a gente tem 5 a 10, mais ou menos, valores pilar, dos quais a gente não abre mão. Se isso for chocante com os pilares dos valores da empresa, por exemplo, eu tiver que agir de uma determinada maneira como um líder, que eu, como pessoa, não concordo, vai chegar uma hora que eu vou me evadir.
Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar. E aí a gente tem um grande índice hoje em dia de funcionários indo embora e que nós pensamos que é por grande carga de trabalho, de repente por outras questões, mas que no fundo, se a gente for investigar o viés emocional disso, o que isso gera para aquela pessoa, que não deixa de ser uma pessoa, é um grande choque. Então, no fim das contas, hoje em dia, já saíram pesquisas que comprovam que os funcionários não estão mais trabalhando por salário. Antigamente, esse era o foco maior. Qual é o motivo maior de trabalho hoje? É eu ter a minha qualidade de vida reconhecida, eu ser reconhecido como indivíduo, eu me entender como uma pessoa necessária, importante. Então, de novo, eu me identificar com a empresa. Isso passa por eu me identificar com as pessoas lá dentro também. Vou tirar todas... São dúvidas hoje, hein? Vou tirar todas as minhas dúvidas, hein? Vou tirar todas as minhas dúvidas. A gente percebe políticas governamentais que são protecionistas, né? Efetivamente falando. A gente bem sabe disso. A gente vive num mundo extremamente competitivo, olhando para a meritocracia. E percebemos naturalmente que a cada ano que se passa, a gente tenta incluir políticas protecionistas dentro de um mundo competitivo, né? A gente percebe isso é uma realidade do mundo nos dias atuais. E evidentemente que quando a gente olha para o mundo, para o lado capital do processo, o resultado é o lucro. As empresas estão olhando o lucro, né? Óbvio que tem que olhar o lado social, ninguém está dizendo que não deva olhar, mas que a meritocracia faz parte desse processo. E aí a gente está vivendo num momento de confusão gigantesco. E aí vai a minha pergunta, o mundo está doente? Tá. Tudo começa em casa. A partir do momento que o pai ou uma mãe protegem um filho, esse filho vai crescer e vai esperar que o chefe o proteja. E a partir do momento que o chefe não o proteger, o chefe é culpado de tudo e todas as mazelas. E aí vira aquele chefe contra funcionário, funcionário contra chefe, e as pessoas não estão se ajudando, elas estão se apontando dedos. Né? É o que eu costumo dizer, quando você aponta um dedinho para alguém, tem 3 apontados para você, cuidado. Né? E o que a gente está vendo, e a questão que você falou do protecionismo em si, e aí versus liberalismo e a meritocracia, a gente está num momento muito meritocrático do mercado, onde as empresas, e eu te falo como empresária, se destacam por mérito, e se não houver, não vão se destacar, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas dentro dessas empresas com pensamento protecionista, esperando chegar o peixe na mesa. E o peixe não chega, então eu vou dizer o meu feio, feio, bobo, bobo pro meu chefe, dizendo que ele é o culpado, ou pro meu colega, né? Então, assim, quando cada um entende o seu papel, entende, voltando a casa, porque tudo começa em casa, entende que o pai tá fazendo o seu papel, que a mãe tá fazendo o seu papel, que o irmão tá fazendo o seu papel, e que dentro da empresa eu sou um funcionário. Porque se eu quiser ditar as regras, eu tenho que abrir uma coisa chamada CNPJ. E isso é um pensamento muito meritocrático, mas é muito justo, porque existem demandas cobradas entre funcionários no comportamental e no emocional que não cabem, porque aquela pessoa está julgando de um prisma, ela tem um olhar de um ângulo no qual ela não consegue conhecer o olhar da empresa. A bolha. Exatamente, né? A bolha que você mencionou. Então, o que é interessante? As empresas estão começando, eu falo como mentora de desenvolvimento pessoal, que estou sendo contratada por muitas empresas, as empresas estão começando a contratar treinamentos para os líderes e para os funcionários entenderem seus papéis e trabalharem bem dentro dos seus papéis para que possa ser complementar isso. Eu te fiz esse questionamento porque eu, francamente falando, eu acho que eu estou no meu momento mais produtivo. Eu vim, obviamente, né, de um mundo empresarial, entendendo agora muito mais do lado da comunicação, e dentro da minha adolescência, dentro do início da minha carreira profissional, eu aprendi muito, né? E hoje eu me vejo maduro, entendendo muito da parte de produção, de entrega efetiva, olhando também para lideranças que envelheceram, né, que ainda continuam olhando o mundo digital, mas com uma cabeça analógica, e que uma nova geração
entrando no mercado. Eu te confesso que emocionalmente é muito difícil lidar com tudo isso e com tantas expectativas diferentes, né? Eu escrevi um artigo essa semana falando sobre isso. A expectativa de um líder de 70 anos, ela é muito diferente de um adolescente, um jovem que está entrando no mercado de trabalho com 20 anos. Os sonhos são diferentes, as expectativas são diferentes. Não é demérito nem de um lado nem do outro, mas são expectativas diferentes e isso tem associação direta com a questão da inteligência emocional. E aí vai meu questionamento. Nesse Brasilzão que a gente tem aqui, né? Nesse mundo portuário que a gente vive, aonde nós fomos aqui doutrinados culturalmente com feudos, né? A gente foi, na verdade, colonizado e começamos com essa cultura de olhar para um sistema feudal que a gente continua tendo no nosso país. Pode ser que as pessoas não acreditem, mas a gente ainda continua o tendo nos dias de hoje. Como é que a gente forma novos líderes, né? Como é que você impacta essa liderança que, na verdade, ela envelheceu, o que é natural da vida, isso não, de novo, não é demérito para ninguém, muito pelo contrário, tem um conhecimento gigantesco aqui, mas não consegue transicionar para essa nova liderança. Como é que você avalia isso, Carolina? Você que é uma especialista em emoções, né? Porque isso está ligado diretamente às emoções das pessoas. Essa geração mais antiga, vamos dizer assim, ela se sente quase traída pela tecnologia e pelo movimento. Olha, eu nunca tinha ouvido falar isso. Ela se sente quase traída. Adorei isso. Aquilo Adorei isso. avilta, porque eu quero imprimir o e-mail. Eu não quero mandar no celular. Eu não quero nuvem. E eu não sei fazer isso, e eu dou meu celular na mão da molecada e eu fico irritado com aquilo, me irrita, porque a maneira com que eu fazia demandava muito mais tempo, mas fazia muito mais sentido para minha cabeça organizar as minhas emoções quanto aquilo. Eu me sentia realizando algo quando eu vi uma pilha de papéis. Mas quando eu vejo só um celular ou um tablet na minha mesa, eu não realizei nada. Então, o realizador de antigamente era um realizador da tangibilidade, do tocar, sinestésico, papel. Sinestésico. E eles dizem, gosto de papel, eu gosto de agenda de papel. E hoje em dia, o realizador, que é essa pessoa de 20 anos, que não é a sua geração, que é a do meio. Sim, né? foi o que eu pontuei, eu tô tá no meio ali. E você tá apanhando de todos Você os sabe lados. você sabe que eu me sinto marisco, né? A nossa geração é a geração do marisco. De um lado tá a pedra, do outro lado tá o mar. Vai apanhar dos dois lados, Vai né? Ou de um apanhar lado dos do dois outro você vai lados. apanhar. Mas o mais incrível disso é o seguinte: essa sua geração, que é a minha também, é uma geração que é aberta, flexível e dinâmica o suficiente para lidar com o antigo e com o novo com a mesma facilidade, porque tem uma coisa chamada respeito. Sem dúvida. Inclusive, o respeito que tem faz com que essa geração ensine a geração antiga a mexer num celular, por exemplo, na nuvem, a mandar um arquivo por Bluetooth. E eles, os mais velhos, querem aprender. Eles só não querem mudar. Nascemos na época errada. Não, pelo contrário. E aí, e essa geração Ficamos com mais trabalho. Quem tá no meio é quem agrega. Sem dúvida. Quem tá no sempre, meio é quem sempre. une. E aí, cabe a nós olharmos para essa geração nova, e eu como professora te digo com propriedade, e entender quais são as capacidades, o que ele pode Claro, acrescentar, sem dúvida. e fazer um filtro para nova. Não adianta querer esse embate do de 20 anos com o de 70, porque eles vão brigar. E não porque eles discordam da maneira do outro, é simplesmente porque o modus operandi ensinado como produção e entrega é outro. Produzir e entregar para essa geração é uma coisa totalmente diferente do produzir e entregar para aquela outra. E tá tudo bem que uma geração apenas entenda isso. E quem tem o entendimento tem a responsabilidade. Claro, sem sombra de dúvida. O papo tá muito bom. Eu, francamente, espero que você volte aqui em outras oportunidades, mas eu quero explorar um outro ponto que me veio à cabeça agora. Oportunidade e oportunismo. Né? Você falou em oportunidade, promoção, e muitas vezes eu me encontro, né, com pessoas que confundem a oportunidade com oportunismo. Como ter inteligência emocional suficiente para cavar as oportunidades certas, de uma maneira certa, sem ser oportunista? Perfeito. O primeiro passo de alguém que quer buscar inteligência emocional é a gente entender que a gente tem que criar consciência. E a linha entre agraciar alguém e bajular é muito tênue, por exemplo. Né? E a oportunidade e o oportunismo é a mesma coisa. O que seria a diferenciação?
O oportunismo, eu faço o que é necessário ser feito para que atinja o meu objetivo. A oportunidade, eu faço o que pode ser feito, respeitando os limites do outro. Então, quando eu olho para a oportunidade, eu estou olhando para o meu espaço, que na psicologia a gente diz, o meu espaço acaba onde o seu começa. Esse visa a oportunidade. O oportunista, o meu espaço acaba onde eu decidi que ele acaba. Tá aí. E essa é a diferença. Então, assim, a gente está tendo, graças a Deus, uma mudança de percepção nas empresas, nos valores, nas condutas, quanto a isso. Inclusive, funcionários que trabalham com oportunismo dentro da própria organização estão sendo alertados, instruídos e, se não se adaptam, estão sendo Desligados do cargo. Carolina, tá chegando no final do nosso programa, mas eu quero explorar mais um tema. Eu vou pedir aqui permissão para a produção, para a gente estourar um pouquinho o tempo do nosso programa, mas eu quero entrar na questão do idioma, né? O que é muito importante. Eu confesso que hoje me considero fluente no inglês, né? Então eu tenho um segundo idioma, mas eu demorei muito para aprender e foi fruto de muito esforço. E eu percebo, pelo menos no meu entendimento, uma miopia muito grande no ensino do inglês de um modo geral. A gente tem mais de 3.000 escolas espalhadas pelo Brasil de idiomas e menos de 1% da população fala inglês. Então alguma coisa está errada. E eu fui buscar realmente o entendimento de como aprender inglês e me dedicar a isso. Eu te digo que eu aprendi, né, me esforçando e muito, assistindo muito filme sem legenda, assistindo desenhos animados que ensinam crianças a falar o inglês, né, crianças americanas, então assistia desenho animado em inglês, e assim eu fui aprendendo. E principalmente, que eu costumo dizer, né, coragem e vulnerabilidade devem andar juntas. Então, assim, você tem que ter coragem, né, para ser vulnerável, né? E para ser vulnerável, você tem que ser extremamente corajoso. Os dois andam em conjunto. Então, as pessoas muitas vezes dizem que, eu entendo inglês, mas eu não falo. E não se jogam para falar o inglês. E eu comecei a falar inglês como toda criança. Comecei falando errado, né? Que a criança fala errado, ela vai errando. E aí você conversa com um americano, ele vai te corrigindo, o outro te corrige, o outro... Só que as pessoas não se permitem a isso. Pelo menos esse é o meu entendimento. Eu não sou um especialista, tá? Só quem viveu, uma pessoa que viveu isso e que hoje se considera fluente no idioma. O que tá de errado? Porque a gente tem no quintal de casa aqui, o maior porto do hemisfério sul, a gente tem um universo gigantesco, e quando você tem o segundo idioma, você vira a tua chave profissional. Você vira, literalmente, um mundo de oportunidades nasce para você. Por que a gente tem essa dificuldade no nosso país? Bom, primeiramente, fazem mais de 20 anos que eu dou aula de 5 idiomas, entre eles o inglês. E eu tenho como propriedade para te falar, porque eu mesma, claro, quando eu trabalhava... Eu fiz um depoimento pessoal, tá? Um depoimento quando eu trabalhava nas multinacionais de comércio exterior, que eu trabalhei em uma série de armadores portuários, meu ramal não parava de tocar, os líderes me ligando e perguntando como se dizia isso, como se escrevia aquilo, todas as pessoas que, em tese, seriam graduadas com diploma na parede, né? Então, qual é o problema dessas pessoas? Nenhum. Qual é o problema real? Eu estou tendo um marketing em cima da demanda do inglês, que é a língua mais falada como segunda língua, não é como primeira. Sim. Que é a segunda língua mais falada no mundo, como segunda língua, ou seja, a primeira, né? E as pessoas precisam falar inglês. Muito se fala, por exemplo, no mandarim. Eu preciso falar mandarim. Não, todas as tratativas com a China são em inglês. São em inglês, sem dúvida. Inglês. Então, se você quiser uma segunda língua após o inglês, você vá para o espanhol por causa do Mercosul, de outras questões. Mas o que a gente tem hoje no mercado são pessoas com inglês intermediário sendo chamadas de inglês avançado fluente. Fluência é saber falar reboco, é saber falar parafuso, é saber falar porta-copos. Isso é fluência. Tá? Você sabe que eu falo isso na minha palestra, me pedi te cortar, né? Eu falo assim, como é que é porta em inglês? Exato. Né? Aí todo mundo fala door, né? Aí eu falo assim, e quem faz a porta? Exato. Aí já começa a complicar. Exato. Né? No Brasil, a gente já fala que é a pessoa, não é o carpenter, né? É o trabalhador. Né? E aí eu falo assim, quem vende a porta, né? Aí as pessoas falam assim, pô, eu também não sei. Então, assim, é o vendedor. Então, a gente começa a usar determinadas tecnologias e inventar o inglês, né? Então, é isso que a gente tem efetivamente como dificuldade.
Carol, pra gente encerrar, você é uma escritora também, Sou. né? Sou. Me fala quais foram os livros que você já publicou e qual é o Eu sou o embaixadora do projeto chamado Mulheres Extraordinárias. Eu trouxe aqui para você ver. Eu falo que elas estão empoderadas, Tô no meu vocês, quarto vocês best-seller. não acreditam em mim. É um Elas projeto que já está em mais de 48 países, que traz voz e empoderamento para mulheres que tiveram histórias de superação em todas as áreas. Então, ele trata de inteligência emocional o tempo todo, espalhando histórias e oportunidade de mulheres escreverem a história de vida delas. Olha que legal. Todas as áreas, tanto empresarial, quanto pessoal, quanto pessoas que sofreram abusos, doenças graves. E esse livro, hoje, ele anda comigo, porque eu entendo que a gente precisa empoderar as pessoas, tanto dentro das empresas, quanto dentro das suas casas, dentro do que elas trazem de atividade, para que elas possam ter voz mesmo e serem quem são, porque elas vão ser muito mais felizes, e elas sendo mais felizes, as empresas vão produzir muito mais. Indiscutivelmente. Carol, obrigado pela tua presença. Prazer. Prazer enorme esse bate-papo aqui com a gente. Espero que você volte aqui em outras oportunidades, Voltarei. porque esse é um tema que me chama muito atenção, né? Como eu costumo dizer, o Porto, ele é muito mais do que carga, né? Ele é pessoas. E quando a gente fala em pessoas, a inteligência emocional faz toda a diferença para que a gente tenha o tão sonhado sucesso. As pessoas buscam o sucesso, mas eu particularmente eu gosto do caminho até o sucesso. Quando a gente aprende a ganhar, gostar do caminho, o sucesso fica mais fácil. Obrigado pela tua presença. Obrigada a você. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio